Depois da reaparição do Barba Negra no último capítulo de One Piece, eu fiquei com muita vontade de gravar um vídeo relacionado a esse personagem que claramente vai ser o vilão final, né? O grande oponente do Luffy. E justamente nesse quesito eu fiquei imaginando como vai ser organizado essa batalha entre os Chapéus de Palha e a tripulação do Barba Negra, né? Qual vai ser o oponente de cada membro dos Chapéus de Palha e como tudo isso vai se organizar. Então é um vídeo aqui de pura teoria e especulação, tá? Não dá para saber realmente de fato como vai ser feito essas batalhas, porque a gente sabe muito pouco dos comandantes do Barba Negra, né? Tanto suas habilidades, suas personalidades, suas funções na tripulação. É tudo muito vago, tá? Mas eu acho que dá para especular algumas coisas e esse vídeo aqui é especificamente a minha visão de como o Oda pode acabar colocando esses personagens em confronto. Então vamos pegar a Nami, por exemplo. A Nami, eu acho que ela vai enfrentar a Catarina Devon. Por quê? Porque a Catarina Devon, ela tem essa questão contra mulheres bonitas, né? Ela tem essa questão de ódio, de inveja, como a gente pode perceber no último capítulo, né? Que ela queria empalar a Boa Hancock, né? Como se fosse um prêmio mesmo. Então acho que a Catarina Devon iria diretamente na Nami, que é conhecida, entre outras coisas, pela sua beleza, pela sua sensualidade, tanto que a sua alcunha é chamada de Gata Ladra, né? Então teria essa rixa aí que a Catarina Devon sentiria uma ânsia por atacar a Nami. O Chopper, ele, eu fiquei em dúvida em quem colocar ele, né? Porque temos a questão do San Juan Wolf, né? O gigante, que eu pensei em colocar que ele poderia enfrentar esse gigante devido à sua última transformação, mas ainda acho que ele teria um tamanho muito pequeno comparado com a do San Juan, né? Então, para mim, ele vai ficar ali no mesmo. O seu oponente vai ser relacionado com a sua profissão, né? Que é o Doc Key, né? O médico da tripulação do Barba Negra. Então, acho que vai ser médico contra médico. Ele até pode ter uma questão de moral, né? Não sabemos como é o tipo de medicina do Doc Key, mas pode haver esse conflito moral também entre os dois. Então a minha aposta para o Chopper seria o outro médico da tripulação do Barba Negra. Agora, para o Usopp, para mim, não tenho dúvidas que seria o atirador do bando do Barba Negra também, né? Até para ele desenvolver o seu haki de visão, né? Que ainda não foi explorado. Então, eu acho que o Usopp ficaria nessa até pelas funções parecidas também, assim como o Chopper e o Doc Key. Só que aí tem uma questão que eu fico, né? O Van Auger, que é o atirador do Barba Negra, ele tem uma imponência muito grande, ele parece ser bastante poderoso. E eu ficaria na dúvida se o Usopp seria capaz de derrotá-lo sozinho. Então, talvez o pai dele ensine alguns truques, né? Que ajude a confrontá-lo no final, ou até os dois acabem lutando juntos contra esse oponente. De qualquer forma, o Usopp vai lutar contra o atirador do Barba Negra também. E aí, né, passando esses dois, temos o Zoro, o comandante, o principal, né, lutador da equipe dos Chapéus de Palha. Eu acho que ele também está bem óbvio quem será o seu oponente, que é o Shiryu, porque além do Shiryu ser um espadachim e ser talvez o comandante mais poderoso ali, ele conseguiu conquistar a Akuma no Mi da invisibilidade. E isso pode ser muito interessante para o Zoro. Por quê? Porque ainda não vimos ele utilizando o haki de visão, certo? Então essa fruta pode ser uma maneira do Oda explorar esse outro lado do Zoro, né? O haki de visão, né? Que até agora a gente só viu ele utilizando o haki de armamento e o haki do rei, certo? Então acho que como um bom espadachim ele precisa desenvolver essa outra técnica, e é contra o Shiryu que nós poderemos ver isso acontecendo. Até quem sabe aquele mistério do olho, da cicatriz do seu olho, possa ser explorado, né? Não que eu ache que vai ter algo de especial nisso, acho que ele realmente só teve o olho cicatrizado e pronto, é isso.
mas caso o Oda queira acatar com as teorias dos fãs, pode ser aí que ele resolva responder essa questão do olho, né? Talvez ele tenha que se forçar a abrir o olho de alguma forma para poder enfrentar o inimigo invisível dele. E aí, já que estamos falando dos principais lutadores de Chapéus de Palha, né, vamos falar do Sanji. Quem o Sanji poderia enfrentar nos membros do Pirata do Barba Negra? Eu acho que é o Vasco Shot, tá? Apesar do Vasco Shot não ter indicado nenhum tipo de ameaça muito grande assim em quesito de força, eu acho que pela personalidade dele o Sanji vai acabar entrando em confronto com ele, sabe? Acho que eles não vão se bicar muito bem. Por quê? Porque o Vasco Short, ele claramente é um homem que desrespeita as mulheres completamente, assim, né? A gente viu ali com a Boa Hancock que ele queria deixá-la viva, né? Enquanto o Barba Negra queria matá-lo, ele queria deixá-la viva para poder se aproveitar dela, né? Então acho que se o Vasco Short demonstrar mais dessa personalidade, vai acabar entrando em conflito com o Sanji, que é um grande um homem que ama as mulheres, né, acima de qualquer coisa. Então acho que por conta disso que o Vasco Short vai ser o seu oponente ideal, né, ideal entre aspas, nesse conflito. E aí ficamos com um outro grande lutador da tripulação do Chapéu de Palha, que é o Jinbe, né? O Jinbe, ele é um caso bem difícil, assim, de colocar ele, porque tem muitos personagens que ele poderia se encaixar. Mas, se eu fosse chutar hoje, seria o Avalo Pizarro, tá? Pela questão puramente pela falta de outras opções, sabe? Como eu já tenho os outros bem encaixados aqui na minha cabeça, né? De quais poderiam ser, eu acho que o Avalo Pizarro acaba sobrando para ele. É um personagem que demonstra ser bastante poderoso, visto que ele estava no nível 6 de Impel Down. Ele tem um porte físico que demonstra bastante força, né? Então acho que pode ser aí, acaba combinando com o estilo do Jinbe, né? Então acho que ele vai ser o oponente do nosso querido Timoteiro do navio dos Chapéus de Palha. E aí temos aquele gigantesco, colossal do Don Juan Wolf, que eu falei no começo do vídeo, né? Eu acho que pra ele o oponente perfeito é a Robin, tá? Porque ela é a única que consegue de fato enfrentar um gigante, né? Ela consegue criar mãos gigantes, até criar uma persona de si mesma gigante. Então eu acho que ela é a única que teria, tipo, daria para criar um combate realmente, sabe? Então eu acho que esse vai ser o oponente da nossa historiadora ali, beleza? E o Frank, por conta de tudo isso, ele fica com o Jesus Burgess. Por quê? Porque o Jesus Burgess ele não parece ser um cara tão poderoso assim a ponto de enfrentar, por exemplo, o Jinbe, né? Visto que a gente viu dele lá em Dressrosa, né? Apanhando bonito pro Sabo. Então acho que ele é um cara um pouco abaixo ali do Avalo Pizarro, tá? Eles têm um porte físico similar, assim, o estilo de luta, né? Que é mais na porradaria mesmo. E me parece que eles teriam um tipo de personalidade meio que similar, assim, sabe? Meio de macho man, assim, que o Frank também costuma ter. Beleza? E aí ficamos com o Lafitte para o Brook. Por quê? Porque eles têm um porte físico similar também, né? Os dois são meio que magrelos, assim. E eles são, tipo, o visual deles eu acho bem parecido, assim. Os dois usam bengala e tudo mais. Então eu acho que o estilo de luta deles deve ser parecido, tá? Então eu acho que é por isso que eles vão acabar se enfrentando. Então, e obviamente o Luffy vai ficar com o Barba Negra, beleza? Então, recapitulando, o Chopper contra o médico também, do Barba Negra, que é o Doc Key. O Soap contra o atirador deles, né? O Van Auer, não sei pronunciar o nome dele. A Nami contra a Catarina Devon, né? Pela questão da rivalidade feminina ali, né? Aí ficamos com o Brook contra o Lafitte, o Frank contra o Jesus Burgess, a Robin contra o
Don Juan Wolf, né? O San Juan, desculpa, Don Juan, contra o San Juan Wolf. Aí temos o Jimbe contra o Avalo Pizarro, né? O Sandy contra o Vasco Shot e o Zoro contra o Shiryu, obviamente. Beleza? Então essas são as minhas apostas de como essas batalhas poderiam ser organizadas no arco final. Eu não sei se isso vai acontecer realmente. Não talvez nem aconteça esse tipo de batalhas solos dessa forma, mas eu acho que tem grandes chances, porque a tripulação do Barba Negra é quase que fosse uma oposição à tripulação dos Chapéus de Palha, sabe? Então, como vai ser o confronto final, como a tripulação do Luffy ela tem que se sobressair à do Barba Negra, para se tornar realmente a tripulação mais top de todas, eu acho que vai haver esses conflitos de 1 a 1, beleza? É isso, essa é meu bolão de apostas da batalha final contra o Barba Negra. E vamos ver se eu acertei, se eu errei, né? Acho que é porque uma das grandes diversões de ser fã de uma obra é você realmente criar essas teorias na sua cabeça. Não importa se você vai acertar ou não, isso não pode tirar o seu divertimento da obra, beleza? Então é isso, até a próxima, valeu. Diz aí nos comentários como você acha que aconteceria essa batalha. Se você discorda de mim, concorda, monta aí o seu mano a mano, como seria dessas duas tripulações, beleza? Valeu.